E aí, pessoal? Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 5, onde fala sobre regras básicas de nomenclatura dos compostos orgânicos. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver algumas regras que são necessárias seguir para que a gente consiga dar o nome correto desses compostos que a gente vem estudando aí desde o início do ano, ok? Só que antes disso, a gente precisa saber o que é a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Por que a gente precisa saber? Porque ela é um órgão responsável por padronizar as nomenclaturas e alguns símbolos utilizados na química. Então, para que esse composto, que recebe o nome aqui no Brasil, seja reconhecido em qualquer parte do mundo, ele precisa seguir essas regras. Então, a gente precisa ter um padrão, e quem é responsável por esse padrão e por qualquer modificação que sofra é esse órgão aí. Então, durante o ano, vocês vão ouvir por diversas vezes eu falando aí, de acordo com a IUPAC. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso e prestar bastante atenção para não ter erro, tá? Mas vamos lá para as regras. A nomenclatura de um composto orgânico ela é feita por 3 partes: o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica o número de carbonos da cadeia principal. Então, a gente vai ter que contar e ver quantos carbonos tem na nossa cadeia principal. O infixo indica o tipo de ligação presente no composto. Então, o tipo de ligação que os carbonos estão fazendo. Se ele só faz ligação simples, se ele faz uma ligação dupla, se ele faz uma ligação tripla, se ele faz duas duplas, duas triplas, enfim, e assim por diante. E o sufixo, ele indica qual é a função. Lembra que lá no capítulo 4 a gente viu diversas funções? Cada função dessa vai ter uma terminação para sua nomenclatura, que é uma maneira de você reconhecer de que tipo de composto a gente está falando. Então, agora, nós vamos conhecer quais são esses prefixos, infixos e sufixos que nós vamos ter que usar. Os prefixos, como eu já disse antes, eles indicam o número de carbono. Então, cada quantidade de carbono ela vai ter um prefixo adequado. Então, quando eu tenho um carbono, eu vou ter o prefixo met. Quando eu tenho 2 carbonos, eu tenho o prefixo et. Quando eu tenho 3 carbonos, eu tenho o prefixo prop. Quando eu tenho 4 carbonos, eu tenho o prefixo but. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. 11 carbonos, undec. E 12 carbonos, dodec. O que é legal disso daí, né? Vocês vão dizer, nada. Então, mas o que acontece? Na verdade, de novidade para vocês, a gente só tem aqui, de 1 a 4 carbonos, tá? Por quê? A partir de 5 carbonos, são prefixos que vocês já estão acostumados a usar em algum momento. Então, 5 campeonatos, 5 vitórias, ele é o quê? Pentacampeão. Então, isso a gente já está acostumado a usar. Então, na verdade, novidade para vocês é de 1 a 4 carbonos. Agora, vamos para os infixos. Os infixos indicam os tipos de ligações que tem entre os carbonos, então, de acordo com a insaturação da cadeia. Quando a gente tem apenas ligações simples entre os carbonos, então ele só faz uma ligação simples lá entre eles, eu tenho que utilizar o infixo an, ok? Agora, quando ele tem ligação dupla, eu vou ter que usar o infixo em. Então, uma dupla é quando ele faz lá aquela ligação dupla entre os carbonos. Quando ele faz uma ligação tripla, então aquela lá que vai representar por 3 tracinhos, eu vou usar o infixo in. Quando ele faz duas duplas, eu vou usar o infixo dien. Aí vamos pensar, uma dupla em, duas duplas dien, porque o di é utilizado para 2 vezes, né? Um prefixo utilizado para representar que eu tenho 2. 2 ligações triplas, eu vou usar din. E pode acontecer de alguns compostos aparecer para vocês com uma ligação dupla e uma tripla. Então, a gente sempre usa o infixo em, que é da dupla primeiro, e depois usa o infixo in, que é o da tripla. Beleza? A gente sempre começa pelo duplo e depois para tripla. E sufixo? Sufixo ele indica lá a função. Então, quando for um hidrocarboneto, eu vou utilizar o sufixo O.
Quando for um álcool, eu utilizo o sufixo ol. Quando for um ácido carboxílico, eu uso o sufixo oico. Cetona, eu uso ona. Aldeído, eu uso al. Mas hoje, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar os hidrocarbonetos. Então, a gente vai utilizar apenas um sufixo, que é o o. A gente não vai utilizar os outros ainda não. Só mais pra frente, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a entender como que a gente vai dar esse nome. Hidrocarboneto de cadeia normal, saturado e insaturado. Então, ele pode aparecer com ligação simples ou ligação dupla e tripla. O que é importante a gente saber? Se tiver uma insaturação na cadeia, é necessário numerar a cadeia. Então, a gente vai ter que numerar esses carbonos, tá? Só que a gente sempre tem que começar pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Como assim? Vamos analisar essa nossa molécula aqui. Eu tenho aí uma molécula com 5 carbonos, né? Correto? E aí eu já tenho aí uma numeração, né? Então, ele começou aí da esquerda para a direita. Se eu tivesse começado o inverso, né? Da direita para a esquerda, aonde é o 5 aqui seria meu 1, aí no 4 seria o 2 e no 3 seria 3, beleza? Só que aí a minha ligação dupla, eu ia falar que ela estava onde? No carbono 3. Como aqui a gente optou por começar da esquerda para a direita, eu tenho que a minha ligação ela está onde? No carbono 2. Então, qual que é mais próximo da extremidade? O 2 ou o 3? 2, né? O menor valor. Se vocês acharem essa questão de extremidade um pouco confuso, pensa sempre que é o menor valor. Se eu tenho 2 e tenho 3, eu vou escolher sempre o 2, entendeu? Se eu tivesse 5 e 7, eu ia optar pelo 5. Então, a gente sempre vai escolher o de menor valor. E aí, o que a gente vai ter que fazer, então? A gente precisa usar o prefixo, que indica o número de carbonos, que nessa molécula aí eu tenho 5 carbonos. Depois, eu tenho que usar o infixo, que é para indicar que eu tenho uma dupla ligação. E, por último, eu vou usar o sufixo, que é para indicar que é um hidrocarboneto, então, que é o O, ok? Então, vamos lá. Eu vou usar aí, então, ficou 5 carbonos, pente. O 2, ó o 2 aqui aparecendo, ele está me indicando qual carbono essa dupla ligação está. Eu preciso informar. Eu só não devo usar essa numeração quando essa insaturação estiver no primeiro carbono. Então, se for 1, eu não uso numeração. A partir do 2, eu tenho que representar, ok? Indicando a ligação dupla e ou hidrocarboneto. Então, a gente tem número de carbonos, ligação dupla e o hidrocarboneto, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui eu tenho uma molécula, né, com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu tenho uma molécula com 4 carbonos. Eu tenho insaturação? Não. Eu preciso numerar? Não. Então, eu só vou usar prefixo, infixo e o sufixo. O prefixo para 4 carbonos é but. O infixo para ligações simples, an. E o sufixo, o. Então, eu fico com butano, ok? Próximo. Eu tenho aqui, uma molécula, né? Bem grandinha nesse caso, e aí eu não vou ter muita dificuldade para numerar, né? Preciso numerar porque ela tem insaturação, mas eu não tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu já tenho uma insaturação aqui no primeiro carbono, ó. Então, a minha extremidade mais próxima é essa. Então, eu vou ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos, é uma cadeia com 7 carbonos. Qual que é o prefixo utilizado para 7? Ept, correto? Só que aqui eu tenho o quê? 2 ligações duplas. Então, eu preciso usar o quê? O dien. Só que eu tenho que indicar aonde estão essas 2 ligações duplas. E eu vou ter que marcar, ela está no carbono 1 e está no carbono 3. Então, eu tenho ept, tracinho, 1,3. Então, eu estou indicando os carbonos, traço, dien, porque eu estou indicando que eu tenho ligação duplas e 2, e o para o hidrocarboneto, ok? Próximo. Agora, a gente tem uma aqui com ligação tripla, né? Então, tem que enumerar. Tá no primeiro carbono, eu preciso indicar com o número? Não, não preciso.
Se tá no primeiro carbono, eu não indico com número. Então, ficou 1, 2. Lembrando, lembra que a gente já estudou lá a geometria quando a gente viu a hibridização do carbono? Um carbono que faz uma ligação tripla, uma simples, ele faz geometria linear. Então, por isso que ele tá retinho aqui. A gente não pode esquecer que tem um carbono aqui, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos. Eu uso o prefixo X. Eu tenho uma ligação tripla. Preciso indicar com número? Não. Então, in. E terminação O. Então, eu tenho hexino. Ok? Vamos para o próximo. Agora aqui, ó. E eu tenho uma ligação dupla e uma tripla. E ambos estão na extremidade. Então, teoricamente, né? Eu poderia. Só que não, por quê? Lembra que lá a gente estava falando que quando eu tiver uma dupla e uma tripla, eu começo pela dupla e depois minha tripla. Então, minha numeração vai começar onde? Aqui junto da tripla. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos, ok? Então, eu vou usar um prefixo, ept. Essa ligação dupla, ela tá no carbono 1, tá? Então, eu vou precisar indicar ela com número? Não, eu só vou usar em. Então, tá aqui, ó, indicado aqui, ó. Ligação dupla no carbono 1, porque eu não tenho número ali, então eu já sei que é no 1. E aí, onde que tá a minha tripla? No 6. Então, eu vou usar traço 6, indicar onde está a tripla, o infixo da tripla e o sufixo do hidrocarboneto, ok? Próximo. Aqui, ó, eu tenho uma cadeia pequena, né, com 1, 2, 3, 4 carbonos, porém tem duas ligações duplas. Tem diferença do lado que eu começar? Não tem, porque os dois são na extremidade e vai ficar a mesma distância. Então, eu posso numerar de qualquer lado. Então, 1, 2, 3, 4. Como que vai ficar o nome desse composto? But, porque eu tenho 4 carbonos. 1,3, porque eu tenho na ligação no carbono 1 e no 3. Dieno, né? Dien, por causa da dupla, e O por causa do hidrocarboneto. Vamos prestar atenção numa coisa. Quando eu tenho duas duplas, duas triplas e uma delas é no carbono 1, eu tenho que indicar, tá? Porque são duas ligações iguais e aí vai entrar ali no meu sufixo junto. Agora, no caso de cima, do heptensseisino, eu não indiquei o em porque ele não é o mesmo infixo do ligação tripla. Então, um me indicou uma dupla e uma tripla, então eu usei os dois juntos. Então, não precisa representar, entendeu? Não sei se ficou aí um pouquinho claro, mas na prática vocês vão vendo, ok? E aí a gente vai entrar então em cadeias fechadas, alicíclicas, saturadas e insaturadas. Lembrem lá que as cadeias fechadas elas podem ser alicíclicas ou aromáticas. A aromática vai ficar para a próxima aula, hoje a gente vai focar aqui nessas. Como são essas cadeias fechadas, alicíclicas, saturadas e insaturadas? O que é importante saber? Vou ter que enumerar? Vou, em alguns casos eu vou ter que enumerar também. Só que eu preciso colocar o nome, né, ciclo, antes da cadeia principal. Então, por exemplo, era butano, virou ciclobutano. Era penteno, virou ciclopenteno. Eu tenho que indicar com essa palavra ciclo que ela é uma cadeia fechada, ok? Então, a gente tem aí nosso primeiro exemplo. Eu tenho quantos carbonos aqui? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, eu tenho que usar o prefixo ciclo, porque é uma cadeia fechada, né? Então, o prenome ali ciclo. Eu vou usar o prefixo prop, porque eu tenho 3 carbonos. Todas as ligações são simples, então eu vou usar an e terminação o. Então, ciclo indica que a cadeia é alicíclica, prop, que é o número de carbonos, an é o tipo de insaturação e o é o hidrocarboneto, beleza? Vamos para o próximo. Agora aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos numa cadeia fechada. Só ligação simples, então eu tenho que usar o nome ciclo para indicar que é fechada, o prefixo de 6 carbonos, que é ex, o an, que é ligação simples, e o o de hidrocarbonetos. Então, isso fica ciclohexano,
tá? Próximo. Ligação dupla agora. Eu tenho aí um ciclo de 6 carbonos, né? Bem idêntico ali a quantidade de carbonos da de cima. Só que agora eu tenho uma dupla. Eu preciso enumerar quando eu tenho uma dupla só? Não, tá? Nesse caso aqui eu enumerei para mostrar para vocês e a gente conseguir entender como que ocorre. Mas eu não preciso enumerar, porque eu não tenho como estar mais próximo dela, então é óbvio que eu vou começar dela. Não tem uma extremidade, porque a gente tem uma cadeia fechada. Só que o que é importante vocês saberem? A minha numeração, ela sempre tem que passar pela ligação dupla. Eu não poderia começar o 1 e vir aqui para o lado do 6. Isso não pode ocorrer, ok? Eu tenho que passar pela ligação. Então, por isso que eu coloquei 1, aí passou pela ligação 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, eu não vou usar a numeração para nada, mas vão ter alguns casos que eu preciso utilizar, ok? Então, vamos lá, como que ficou? Ciclo hexeno, porque eu não preciso indicar com número, correto? Próximo. Agora aqui, de novo, ó, eu tenho uma cadeia fechada com uma ligação dupla. Preciso indicar com nome? Não, mas eu estou enumerando aqui para a gente ver. Ó, meu numeração passou pela ligação dupla, não foi para o outro lado. E aí ficou como? Ciclo buteno. Próximo, uma cadeia fechada, agora com uma ligação tripla. Vai continuar a mesma coisa. A minha numeração tem que passar pela ligação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, prenome ciclo, X de 6 carbonos e IN de ligação tripla, O, ok? Gente, então vamos lá. Nós temos aqui um outro exemplo, né, de uma cadeia fechada, que é o ciclo pentadieno. O que acontece? Eu tenho duas ligações duplas, preciso enumerar? Vou enumerar aqui para vocês verem. Então, tenho 5 carbonos, duas ligações duplas, um no carbono 1 e um no 3. Por que eu não vou utilizar essa numeração dentro do nome dele? Porque normalmente em compostos fechados, né, eles, por uma questão de estabilidade, essas ligações duplas sempre vêm alternadas. O que quer dizer isso? Eu vou ter uma ligação dupla, uma simples, uma ligação dupla, uma simples e assim por diante. Nesse caso aqui eu só tenho duas ligações, então parou aí. E aí o que acontece? Seguindo essa questão, né, do alternado, não tem como essa ligação ser em outro carbono a não ser no 1 e no 3. Porque a outra opção ele ser, né, eu ter aqui, né, essa ligação dupla e ir para o outro lado, ir para lá, ó. Então, ia ser uma dupla aqui, uma simples, e a dupla outra ia ser aqui. Só que aí ia mudar a minha numeração também, né? Aonde é o 2 ia virar 1, aonde é o 1 ia virar 2, e aonde é o 5 ia virar 3. Então, ele ia continuar no 1 e no carbono 3. Então, fez diferença eu pôr número? Não. Então, a gente não utiliza o número por essa questão. Quando não muda nada, não se utiliza número. E aí a gente vai para o nosso último exemplo, tá? Então, aqui a gente tem um ciclo, ele é um pouquinho maior, né? Ele também apresenta duas ligações, mas nesse caso a numeração ela é bem importante, tá? Por quê? Porque eu vou ter inúmeras maneiras aí de pôr essa ligação dupla, mesmo alternada, né? E aí eu preciso indicar em quais carbonos estão. Lembrando que a gente sempre vai escolher o menor caminho. Então, o meu menor caminho ou é vindo para cá, ou vindo para cá, mas sempre começando de uma dessas duas duplas e indo para a próxima, não querendo dar a volta toda para depois chegar na dupla. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos, hept. Então, prenome ciclo, porque é uma cadeia fechada. Hept, porque eu tenho 7 carbonos. 1 e 3, porque é onde eu estou indicando que eu tenho dupla ligação, então 1,3. Dien, porque eu tenho duas duplas, e O, porque é um hidrocarboneto. Então, fica ciclo hept 1,3 dien. Ok, gente? Então, hoje a gente vai parar por aí. Tem uma listinha de atividades aí para vocês fazerem, tá? Pratiquem bastante, anotem.
Anotem os detalhes, tá? Essa matéria ela é com muito detalhe e vocês precisam tomar cuidado, porque às vezes uma bobeirinha que a gente erra, a gente acaba perdendo uma questão inteira, ok? Beijinhos, até a próxima!